Olá, pessoal! Aqui é Viviane Carvalho. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E hoje vamos falar de uma vez por todas sobre o mito de que só existe a Caixa Econômica Federal para prestar serviços de laudos de avaliação, sendo engenheiro civil ou arquiteto. Vamos lá? Não existe só a Caixa Econômica Federal. A Caixa Econômica é sim a instituição. A Caixa Econômica é sim a instituição bancária que tem maior demanda de laudos de avaliação, por conta das linhas de financiamento, de juros, enfim, por fazer muito ali, ter uma ligação muito forte com o governo, né, por ser um banco público e por ser um banco considerado um banco popular mesmo. Então, a maioria dos financiamentos habitacionais são tramitados pela Caixa e são demandas fornecidas a engenheiros e arquitetos do quadro ali credenciado, certo? Mas não existe só a Caixa, existem também outros bancos, como os bancos que eu vou citar aqui, que são editais que estão abertos nesse momento. A Caixa, por exemplo, está com o edital suspenso. Quando nós falamos em ter um faturamento legal, R$10.000 por mês, e em atuar no mercado de laudos, nós não podemos nos apegar nesse momento à Caixa, porque a nossa realidade hoje é de outros editais que estão abertos. E sim, estar preparado para que em algum momento que abra o edital da Caixa, você só complemente, aumente, enche o seu faturamento. Você pode ganhar até mais que R$10.000, conciliando as demandas que você já vai ter, mais a Caixa Econômica Federal. Mas o intuito é que você já comece a trabalhar agora com o que você tem. E dentre esses que você já tem, você tem Banco do Nordeste, Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, Banco de Desenvolvimento de Brasília, Banco do Amazonas, Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo, BNDES, que é nacional, Banco do Brasil, só aqui eu já citei 7 para você. Além de situações judiciais que você pode estar atuando, como assistente técnico de um cliente ou da outra parte, ou também se cadastrando no site da Justiça, vara estadual, federal, para você atuar, ser nomeado pelo perito. Então, está vendo como tem várias possibilidades, editais bancários que são nível nacional, com estaduais, depois com particular também, que você pode ser contratado através do particular, seja para depois você atuar numa assistência técnica ou, por exemplo, para alguém que está querendo vender ou comprar um imóvel e quer saber quanto realmente vale para não desperdiçar dinheiro. Ou também pode acontecer de não chegar, eu já vi casos de não chegar a ir para a judicial, mas uma cliente contratar uma amiga minha para saber ali quanto mais ou menos vale o patrimônio familiar, porque tinha acabado de falecer os pais e precisava dividir herança entre os irmãos. E queriam ter um panorama disso antes mesmo de toda a dor de tramitar aquilo no judicial. Então, existem N situações. Existem empresas que, infelizmente, em momento pandêmico ou pós-pandemia, declaram falência. Essas empresas, muitas vezes, quando são grandes, elas possuem bens, possuem patrimônios também que têm construções, têm bens ali no nome da PJ. E para isso, quando vai fazer esse levantamento, o contador muitas vezes precisa de um engenheiro ou um arquiteto, porque essa parte ele não pode fazer. Ele tem que fazer a parte dele, mas essa parte, quando envolve imóvel urbano, é o engenheiro ou o arquiteto que vai poder estar fazendo. E aí vem toda aquela história, mas e os corretores, não são eles que vão fazer? É muito difundido na nossa cultura essa questão. Os corretores têm um lugar, sim, no mercado, nós precisamos honrar o trabalho de cada um, mas legalmente já vem os tribunais batendo o martelo que o serviço de laudo de avaliação de imóveis urbanos é exclusivo seu, do arquiteto, do engenheiro, da arquiteta, da engenheira civil, e não dos corretores de imóveis. Laudo completo é nosso. O que acontece é que o serviço dos corretores de imóvel, eles têm uma bagagem, uma experiência e transformam isso
num parecer técnico. Mas juridicamente, judicialmente, um parecer técnico é muito mais fraco, muito mais frágil, tecnicamente mesmo, cientificamente, não porque eu acho, mas porque é tecnicamente, do que um laudo de avaliação, seja simplificado ou completo. Quando é judicial, somente completo. Por quê? Porque o laudo de avaliação, ele tem uma base científica, é uma engenharia de avaliação de imóveis urbanos. E essa engenharia de avaliações, ela é respaldada pelo quê? Pela norma de avaliações. E essa norma tem a parte 1, parte 2, e essa norma te dá uma sustentação técnica e argumentativa no meio judicial. E aí, muitos advogados da vara civil, da vara imobiliária, direito imobiliário, da vara familiar, não têm esse conhecimento, por mais que eles se interessem muito em conhecer o nosso lado, nós que temos sempre que nos interessar em conhecer a linguagem deles também, o dia a dia deles também, muitas vezes eles ainda desconhecem essa força do laudo de avaliação. E é justamente isso que eu ensino com o meu trabalho, é justamente sobre isso que eu falo nas minhas redes sociais. Tendo tudo isso em mente, essas possibilidades, essas portas, você pode pensar, mas é muito mais fácil eu estar só trabalhando para a Caixa Econômica Federal e recebendo uma demanda todo mês cheia no meu e-mail sem que eu precise ir buscar nenhum outro trabalho. O que vem da Caixa, muitas vezes, os profissionais da Caixa, que são credenciados da Caixa, podem viver mesmo com laudos da Caixa. E isso é uma realidade. Mas qual que é a minha intenção? Te formar para que você possa, sim, trabalhar com a Caixa, independente da quantidade de demanda, menor ou maior, independente do contexto, do momento histórico, mas também que você tenha esse olhar profissional e empreendedor também de conseguir abrir outras portas, como essas que eu citei. Primeiramente, aí pode ser o particular, pode ser o judicial, e lá na frente, conseguiu montar um acervo, por que não participar de licitações? Sempre tem licitações. No último mês, eu separei 7 licitações nível Brasil, vamos dizer assim, uma num estado, outra no outro estado e tal, às vezes de prefeitura, ministérios, secretarias. Como assim? Por que tem também licitações referentes a laudos de avaliação de imóveis urbanos, Viviane? Tem licitações nesses órgãos públicos porque, pensa comigo, sempre que uma prefeitura, um órgão público for locar um imóvel para instalar ali que seja uma creche, algo para combate de alcoólatras, enfim, qualquer situação que seja em prol da sociedade, que aquele órgão público precise locar um imóvel para iniciar aquelas atividades ou para continuar as atividades já existentes, ou até mesmo para os funcionários ali públicos trabalharem naquele lugar, é preciso ter um laudo de avaliação. Por quê? Por ser órgão público, eles não podem simplesmente chegar e alugar o imóvel. Escolhi esse aqui fica bom para a gente trabalhar aqui, vamos trabalhar aqui, vamos alugar e pronto. Não. Sempre que é locação, sempre tem aquelas 3 cotações, enfim, e tal. E no caso de locação ou no caso de venda, compra, precisa ter laudo de avaliação. E aí eles abrem licitações. E as licitações, elas envolvem a necessidade de ter já um acervo, por isso que é um passo a mais quando você pretende expandir. Mas aqui eu estou falando para abrir seus olhos de que você não é porque você consegue entrar no mercado que você vai ficar estagnado. A minha intenção é que você não dependa de uma instituição só, de uma situação só, de um setor só. Que você saiba se mexer nesse mercado, sim, e ter ferramentas para continuar crescendo e expandindo. Porque se você tem essa noção, você desde o início da sua carreira, mesmo que agora você não saiba nada sobre laudos de avaliação, porque é possível começar do absoluto zero, se você não sabe nada, você pode começar a aprender, se capacitar
e já saber que é interessante você ir preparando um acervo técnico nos moldes de licitações que depois você pode, daqui que seja 1 ano, 2 anos, você pode participar de coisas grandes. O que são essas? O que é coisa grande, Viviane? Coisa grande é 10 mil reais? Não, coisa grande tem licitações de 200 mil reais. Tem licitações, eu já vi, me chamaram uma vez para participar, mas daí o meu momento não era possível, enfim, uma série de fatores, para mim não era possível, mas tem licitações de 1 milhão. Assim, isso parece muito distante, né? Parece muito distante. Mas quem sabe para você daqui 5 anos não seja tão distante assim? Então, é essa a ideia, que você saiba que existe uma escada para você subir, que você está aqui embaixo sem enxergar nenhuma dessas possibilidades e por isso está aí arranhando projetos, brigando por projetos, fechando o mês sem conseguir pagar as contas, sem saber como é que vai pagar, vamos dizer, escola de filho, como é que já faz tempo, às vezes, que não passa umas férias de fim de ano, porque está aí brigando por projetos de R$1.000, projetos de R$1.500. E eu tô falando isso porque eu tô chutando? Não, porque eu já vivi isso na pele. Quem conhece a minha história sabe que eu comecei com projetos arquitetônicos. E não projetos arquitetônicos assim, a lá Oscar Niemeyer, projetos Zaha Hadid, nada disso. É projetos assim de prefeitura mesmo, projeto que ia no boca a boca, um falava para o outro e tal. E eu me via sempre sentada ali na frente do computador, desenhando, projetando, chegava à noite, escurecia, não tinha acabado. Enfim, numa exaustão que só Deus sabe e que você provavelmente sabe se você trabalha ou já trabalhou com isso. E obra, pior ainda, você fica embaixo daquele sol torrando e pensando, meu Deus, será que eu vou conseguir envelhecer fazendo isso? Então, a ferramenta que eu tenho hoje para te dizer é laudo de avaliação. Agora, se você já ouviu falar em laudo de avaliação e pensa que só existe a caixa, você está errado. Não existe só a caixa. Sim, eu reforço mais uma vez. A maior demanda que venha de uma vez só é da caixa. A caixa te mantém o mês inteiro, o ano inteiro, 5 anos, se você quiser. Mas quando abre edital. E eu quero dizer para você o seguinte, eu recebo comentários, né? Gente, tô vendo que tô dando super certo na vida porque eu já tenho hater. Então, assim, eu recebo comentários do tipo, mas a Caixa Econômica caiu muito a demanda nos últimos tempos, enfim. Caiu? É claro que caiu, também trabalho para a Caixa. Caiu a demanda, sim, da Caixa. Mas eu não estou ali, vamos dizer, murmurando porque caiu a demanda da Caixa. Eu tenho ferramentas para estar atuando, para atuar em outros setores. E é sobre isso que eu falo e eu quero deixar isso muito claro de uma vez por todas. É isso que eu prego aqui, você aprender laudos de avaliação para você trabalhar em várias situações. Em situação de divisão de herança familiar, situação de compra e venda, situação de financiamento. Sim, eu mesma oriento começar pelos bancos. Por que eu oriento começar pelos bancos? Porque através dos bancos você consegue ter um respiro melhor. Você começa no banco e ali você tem realmente o serviço chegando no seu e-mail. Para quem está começando, isso é essencial, é ótimo, é assim um alívio, você não precisar ficar correndo atrás de projeto, né? E dando desconto, sofrendo com isso. Então, chega o serviço ali no seu e-mail com valor já determinado, não tem o que você discutir, você já assinou um contrato de 5 anos, depois de 5 anos você pode renovar se há interesse do banco. Na grande maioria das vezes há interesse. Eu sempre renovei os meus contratos e, assim, particularmente não conheço... Acho que conheço uma pessoa que não renovou, mas por uma situação muito específica. Mas, assim, você pode renovar depois de 5 anos, dar todo esse trabalho de novo, de fazer um laudo de avaliação, mandar os documentos e tal. Não, você faz isso uma vez. E esse uma vez, aprender laudo, fazer o laudo, montar sua pasta técnica e encaminhar, repercute no quê? Retorna muito. Por quê? Repercute em 5 anos de faturamento, depois renovando por mais 5 anos, você não fazendo isso só em um banco, fazendo em outros bancos.
sejam ali editais nacionais ou nível estadual. Você pode fazer isso e, além disso, nesse percurso você aprende tudo que é necessário para você saber se posicionar no mercado nas outras situações. E, principalmente, se relacionar com advogados onde você precisa ter uma postura de quem entende a técnica. Não dá para você ir ali para o mercado experimentar, né? O lugar de experimentar é você na hora de aprender, porque ali você pode errar, você tem, né, muitas vezes no programa de mentoria, por exemplo, tem a minha mão ali, ou de alguém da minha equipe, segurando e falando, olha, errou aqui, acertou aqui, vamos lá, vamos junto. Então, esse é um espaço seguro para você acertar e errar e sair lapidado para o mercado. É nessa vertente, é nessa linha que eu trabalho. Agora, eu fico muito indignada quando eu vejo realmente profissionais só olhando assim, como se não houvessem outros bancos. Eu vou contar para vocês, durante um bom tempo eu fui assim. Durante um bom tempo eu só olhei para a Caixa, não olhei para a possibilidade de trabalhar com os outros bancos. Mas por quê, Viviane? É porque é um lugar confortável, se você for ver. Porque enquanto você está recebendo 45 laudos por mês da Caixa, 48, eu já fiz 48 laudos em um mês. Assim, coisas de 26 mil reais, 28 mil reais em um mês, entendeu? Só com a Caixa. É excelente, não é? Para que você vai se preocupar em buscar demanda em outro lugar? Para que você vai se preocupar em network? Para que você vai se preocupar em se relacionar com advogado? Ah, não, é muita dor de cabeça. É melhor eu ficar aqui, tá caindo serviço, tô super fazendo, tá ótimo. É claro, todo mundo prefere isso. Eu também preferia isso. Só que o que acontece é que a gente sabe que a gente não pode colocar a nossa carreira por inteiro, que a gente levou 5 anos na faculdade, tem gente que até mais, na mão de um banco só. Ou isso se aplica também na mão de uma outra empresa só. Pode ser que quem trabalha aí como carteira assinada, CLT, enfim, trabalha numa empresa e se sente seguro. Mas será que é tão seguro assim mesmo? Porque muitas vezes você coloca tudo seu ali, mas e como está a administração da empresa? Você não sabe se um dia essa empresa acabar, falir, você vai junto. Então, eu sempre tive uma mente mais... eu sempre gostei da liberdade de empreender. Então, isso traz desafios, mas isso também ensina que você precisa ir, assim, com passos firmes. Mesmo que não comece, por exemplo, já começo com 10 mil reais. Não, você vai crescendo, vai dando os passinhos e ganha 10 mil reais ou até mais. Mas tudo depende do quanto você se debruça sobre essa área. E você pode falar assim, mas eu trabalho, eu tenho outro trabalho e tal, não posso fazer isso agora, às vezes tenho filho pequeno. É justamente, às vezes, por ter filho pequeno que você deve ir conhecer, experimentar. Eu nunca vou empurrar uma área que eu me identifico goela abaixo em ninguém, porque cada um se identifica com uma atividade em específico, e pode ser que você não goste de laudo de avaliação, e tá tudo bem, faz projeto, gosta de obra, e é assim que você vai crescer. Mas a gente sabe, eu tô falando com quem tá aí no mercado, passando perrengue, ganhando 2 mil reais, 3 mil reais por mês, sem saber o que vai fazer, olhando para o mercado e falando, meu Deus, o mercado está saturado, e ficando paralisado ali, indo junto, efeito manada, junto com a multidão, para onde todo mundo está indo. Não, essa não é a ideia. A ideia é eu chegar e te falar, ei, vamos ali, vem para o outro lado, que essa via aí tá com fluxo muito intenso. Vamos ali que tem muita gente precisando em outros setores, como laudos de avaliação também. Laudos em si, do meu ponto de vista, é uma área rentável. Laudo em geral é uma área rentável. Porque se você olha, sempre que envolve laudos, seja laudos de inspeção, laudos de manifestações patológicas, laudos, todo esse setor de laudos, ele está muito diretamente ligado à justiça. E a justiça tem uma demanda grande. E aí o que acontece? Por isso que eu digo muito que é você entender
que o seu horizonte não acabou aí, que você tem mais coisas para descobrir. E vai pisando devagarinho e vai entendendo, vai aprendendo e colocando em prática. Porque também só estudar e não ganhar o dinheiro não adianta. Estuda um pouco, coloca em prática, estuda um pouco, coloca em prática. E é assim que você vai crescendo. Porque só estudar e não ter o retorno desanima. É importante você estudar, colocar em prática, ter um retorno. Opa, já vi uma luzinha aqui no fim do túnel. Vou mais um pouco, coloca em prática, cresce mais um pouco. E é assim que você vai inchando o seu faturamento. Uma vez eu ouvi uma metáfora muito legal que dizia o seguinte, que se você tem uma avenida muito cheia ali de lojas principais e tal, todo mundo quer um lugar naquela avenida. Mas existem as ruas paralelas. E muitas vezes, ali nas ruas paralelas, você não tem que disputar com muita gente, ou em subcentros, ou em outras regiões, você não tem. Você pode se destacar naquelas regiões justamente porque ali as pessoas estão precisando de você, que é o tal do público consciente. Quando nós trabalhamos, às vezes, com um projeto fazendo o que todo mundo faz, nós estamos ali num lugar que já tem muita gente igual, muita gente fazendo, e aí fica difícil mesmo do cliente te enxergar. Agora, quando a gente fala em laudo de avaliação, o cliente ele está precisando de você, ele vai vir até você. E, obviamente, tem estratégias de relacionamento, posicionamento, onde você também se posiciona. Mas é mais fácil de você ser visto. Porque muitas vezes, entre 50 engenheiros e arquitetos, muitas vezes, tem um profissional que faz laudo de avaliação. Até os outros engenheiros e arquitetos vão te achar mais interessante. Por quê? Porque as pessoas tendem a se conectar, a fazer parcerias que sejam complementares, com áreas distintas para fortalecer os negócios. E é aí que está o seu diferencial. E aí, quando eu vejo o pessoal vindo falar como se estivesse, assim, acabando o mundo, é óbvio, gente, é óbvio que quando a gente fala em relação à Caixa Econômica, quando a gente fala em cair a demanda, eu também sofro isso na pele. A minha demanda com a Caixa também caiu. E qual é o problema disso? Você não pode, vamos dizer, ficar lutando. Você tem que lutar pela sua profissão, pelo seu trabalho, enfim, pela consideração com o seu trabalho, mas não dá para você também negar a evolução das coisas. Por quê? O que acontece é que antes, nós, como credenciados, como engenheiros e arquitetos, nós fazíamos várias atividades para a Caixa, e essas atividades, elas vêm mudando um pouco. Elas vêm algumas, agora que antigamente nós fazíamos uma vistoria de obra por mês. Agora nós fazemos 2 etapas de vistorias de obras, que são chamadas as medições, que é nos marcos de 30% e de 85% da obra. Nas outras etapas, quem é responsável por fazer uma planilha, que chama PLS, é o responsável técnico da obra. Então, vamos dizer que essa demanda dessas outras vistorias ficou com o responsável técnico da obra. E aí, isso está acontecendo? Tá. Mas o que então eu vou fazer com esse tempo que eu fazia essas outras vistorias? Vou fazer um laudo judicial? Vou fazer. Laudo judicial, ele é mais gordo o valor dele ainda. Enfim, só que aí você tem que se mexer um pouco, né? Tem que sair um pouco do lugar. Em relação também uma outra mudança nos tipos de planilhas que são utilizados, né, para trabalhar com a Caixa, até para os responsáveis técnicos que encaminham materiais para fins de financiamento, vem tendo alterações, mas nós estamos num período de alterações no mundo, na verdade. O fato da tecnologia evoluir muito também implica que pode ser que em algum momento tenha que ser drones que façam as vistorias, enfim, existe um mundo de burburinho aí, existe uma possibilidade das coisas acontecerem e, vamos dizer, pode ser que em algum momento o pessoal, né, nós, e eu me incluo nisso, na pele mesmo, como credenciados, pode ser que em algum momento seja só necessário preencher as planilhas ou nem aconteça. Vamos supor que não exista mais um dia
A avaliação da Caixa, isso está escrito em algum lugar que não vai existir de jeito nenhum? Não, não está. Então, assim, vamos gastar energia buscando soluções, né? Agora, se acontecer, aconteceu. Você não pode obrigar uma empresa a te contratar, né? Então, você vai fazer o quê? Se acontece isso um dia, possivelmente, assim, olha, 99% de certeza que isso vai aumentar muito as demandas judiciais. Porque quando não tem um profissional ali acompanhando, né, toda a execução da obra, não tem um profissional que é os olhos do banco, verificando todas as etapas, isso também gera um outro lado, que é possíveis problemas, seja de manifestações patológicas, ou seja em termos de avaliação, ou seja, em várias situações, isso é uma balança, desequilibra. E aí, do lado do judicial, vai aumentar muito a demanda, sendo que já tem uma demanda. Então, é esse olhar que a gente precisa ter, saber onde é que eu vou amarrar meu bode, mais ou menos isso. E nesse momento, eu diria para vocês, eu nem falo muito, vocês podem ver que eu não chego aqui falando, olha, vamos lá, vamos trabalhar na Caixa e tal. Eu chego falando, vamos trabalhar com laudo de avaliação. E aí, com laudo, você vai escolher onde você quer, né? Pode ser que daqui, a gente nunca sabe os editais quando abrem. Edital da Caixa é um edital que a gente nunca sabe, mas um prazo máximo assim que ele já demorou foi 5 anos para abrir, né? Então ele abriu em 2019, esse é o máximo de prazo. Mas pode ser que abra antes, pode ser que não. Mas eu tô te criando para você depender disso? Não tô, tá? Isso eu quero deixar muito claro. Se vier, é um bônus, mas não plus, é um plusão, tá? Quero que você já comece agora. Por quê? Você pode falar, né? Eu escuto assim, mas o Banco do Brasil não tem tanta demanda quanto a Caixa. Não tem. Mas qual é o problema? Se tem gente hoje que está ganhando aí 2, 3 mil reais, com o que vem do Banco do Brasil, dá praticamente para dobrar o faturamento. Que seja mais 2 mil reais. Poxa, para quem ganha 2 mil reais, 3 mil reais e para 5, 6 mil reais, é uma baita mudança de vida. Eu sei porque eu já ganhei 3 mil reais. Então, se você aumenta isso, você já consegue fazer coisas e ter um respiro, uma folga que você não tinha. Então, é com esse público que eu estou falando. Com quem está aí garimpando para tirar 3 mil reais no mês. E é isso que eu quero, que vai enxergando. E aí, pegou mais 2 mil aqui? Beleza, peguei mais um judicial ali de mais 3 mil. Entende? E vai fidelizando o juiz, vai se incorporando esse mercado. E aí, é uma questão de tempo, tá? Para você ter um faturamento de 10 mil ou até mais. Por quê? Porque quando a gente fala nisso, eu sou prova viva de que se eu tivesse ficado no que eu fazia, sentadinha ali na frente do computador, trabalhando com projetos, e da forma como eu fazia, operacional, tudo junto ali, era eu provavelmente teria caído na estatística que existe, que de que os profissionais para ganharem aí, terem esse faturamento, geralmente leva 9 anos para atingir isso, fazendo aquilo que eu fazia. Agora, com laudos, eu levei menos de 1. Eu estou dizendo que você vai levar menos de 1? Não estou. Depende de cada um, depende dos editais que abrem, depende da região que você mora, das atividades que você escolhe para atuar, de uma série de fatores. Mas, poxa, fica de olhos abertos e já começa a aprender agora. Não deixa para depois, porque agora já dá para você entrar e começar a trabalhar com o que tem. E daqui a pouco vem mais, depois você vai montar, enquanto isso você já monta acervo e acelera o seu tempo. É isso que eu trato aqui. Então, vamos desconstruir essa ideia de depender de uma situação só, tá? Porque o mercado é assim. E é assim, a construção civil é muito assim. Ela sempre foi, ela é conhecida por ser cíclica mesmo. E laudo de avaliação não está fora da construção civil. Está na construção civil para os engenheiros e arquitetos.
Agora, é importante você ter a visão de que em tempos de crise aumentam as brigas. E as brigas, elas ocorrem no setor judicial, é briga por dinheiro, dinheiro envolve bens, e aí que você aparece. Outro ponto muito importante também é o seguinte, que isso assim é fundamental, ainda mais hoje e ainda mais daqui para frente. O profissional, o engenheiro, o arquiteto, inclusive quem faz projeto de prefeitura, geralmente pega aquele cliente mais padrão, que é um cliente que vai fazer uma casa de 70 metros quadrados, 100 metros quadrados, 60 metros quadrados, um terreno de 150, 200, nada muito grande, e pretende financiar pelo Casa Verde e Amarela e tal. E aí, é importante você conhecer laudos, porque os bancos e a Caixa, que financia muito, ela tem os seus motivos de negação para imóveis financiados. Tem motivos construtivos e tem motivos documentais. Se você conhece a área de laudo de avaliação, você entende como fazer a vistoria, entende o que ver na vistoria, você conhece o outro lado. E aí você consegue ver o seu projeto, quando você for fazer para os seus clientes, ali do avesso. Você já sabe o que vai ser verificado lá na frente. E se você não conhece esse processo, é muito difícil você passar direto algum projeto do seu cliente para fins de financiamento, ele ser aprovado direto. Geralmente isso te dá retrabalho se você não conhece, volta para você. Muita gente já deve ter vivido isso aqui. O projeto volta, pede correção, o cliente não quer pagar, e aí você atrasa a obra do cliente, enfim. E antes, ainda tinha muito a questão de que quando havia algum atraso de obra, o cliente ele bufava em quem? No credenciado que acompanhava a obra. E eu venho falando isso, com as mudanças que estão tendo, o cliente ele não vai mais bufar no credenciado. Ele vai bufar ele vai ficar bravo com o responsável técnico. É para colocar medo? Não, não é para isso que eu estou falando. Mas é para você estar consciente de que já não é mais um luxo aprender isso. Já não é mais para quando der aprender isso. Já é uma necessidade você aprender isso. Aprender como é do lado de cá. Porque o seu cliente, isso vigorou há pouquíssimo tempo, coisa de 1, 2 meses. Se não me engano, foi em julho. Vigorou que, para a Caixa, por exemplo, agora você, como responsável técnico, tem que fazer as planilhas de acompanhamento de obra. E se você não sabe disso, você não cobra por isso. Mas você vai ser responsável por isso. E no meio do negócio, quando o cliente estiver com obra atrasada, com algo não batendo não dando certo no cronograma, ele vai querer te pagar um adicional? Mas de jeito nenhum, ele vai querer que você faça rápido e de graça. Então, o momento de você saber é agora, para já com seus novos clientes, você saber se posicionar, saber cobrar e saber o que não pode fazer ou flexibilizar durante a obra. Porque sim, do outro lado, do lado de cá, nós como credenciados e você também se embarca nessa jornada, você vai perceber que você, além de avaliar para os bancos, você é quem tem a autoridade ali de aprovar ou negar um imóvel. E aí, se você nega ou aprova, ou se você bloqueia o dinheiro que o banco iria liberar para aquela parcela, para aquela obra, o cliente fica bravo, porque ele não entende, ele é leigo. Quem tem que entender é você como responsável técnico. E cobrar por essa segurança. O seu trabalho não é para desenhar uma casa, o seu trabalho não é para aprovar na prefeitura, o seu trabalho é para entregar a garantia de uma obra bem feita para o cliente. E eu não sei se você sabe, mas desde que vigorou essas novas atualizações da Caixa, se você tem um atraso, por exemplo, numa obra que está sendo executada, financiada, e você é o responsável técnico, e essa obra, de repente, atrasa 10%, vai ter reprogramação de cronograma. Mas, Viviane, mas agora é a gente que faz, ninguém nem vai ver. Vai ver, porque se o credenciado, se eu passo nos 30% da obra ou no marco de 85%, eu vou pegar e eu vou anotar e eu vou bloquear a obra. Porque eu sou ruim? Não, porque o meu trabalho é esse. E o seu trabalho vai ser esse.
Então, veja como você tem mais autonomia nesse sentido, né? Agora, se você está aí, falar do outro lado, fazendo a obra, executando, deu atraso. Ah, não, mas o cliente não quer que dê reprogramação de cronograma. Eu vou colocar aqui que está, assim, não dá para ver muito mesmo, eu vou colocar que está um pouquinho mais adiantado. Se passar 10% do que realmente está lá na obra, na hora que o credenciado chegar e verificar, se eu chego, verifico que passou 10%, foi colocado 10% a mais, o que faço? Não eu, mas os credenciados e você também vai poder fazer isso. Paralisar a obra. É legal? Não, é horrível, é péssimo, eu não gosto. Mas eu preciso. Por quê? Porque senão, gente, não arruma. E eu não estou falando de você, estou falando de uma grande parte das obras financiadas vão com problemas básicos, ausência de verga, contra-verga, fossa alocada errado, enfim, uma série de questões que eu particularmente não vejo como os bancos não terem os nossos olhos para cuidar disso. Porque você tem que pensar o imóvel como a garantia que o banco tem caso o cliente não pague. A casa só é dele quando ele termina de pagar, mas enquanto ele está pagando as parcelas, se ele deixar de pagar, o banco faz a retomada. E essa é a garantia que o banco tem. Então, o valor dela tem que estar ok, ela tem que estar em boas condições. Se tiver necessidade de arrimo, porque muitos lotes, as pessoas acham que o lote, eu não sei o que acontece, que acha que é assim, ó, uma folha de papel, planíssimo. Mas, na verdade, está ali o lote super inclinado, um talude absurdo, e não prevê muro de arrimo. Se você é responsável técnico, isso tem que ser previsto lá atrás, porque senão vai dar uma paralisação na sua obra, vai dar um problema lá no andamento dela. E você vai arcar com isso de que forma? Então, é esses dois mundos que parecem muito diferentes, mas para você se firmar no mercado, você precisa conhecer como é que eles se interligam. E qual é o seu diferencial por conhecer esse lado atuando aqui? E outra, você pode continuar trabalhando com projetos, com obra e fazer laudos. Quem disse que não? Você pode fazer laudo final de semana, se você quiser. Você pode fazer fora de horário, se você quiser. Então, depende mais da sua urgência nisso. Quão urgente é para você hoje aumentar o seu faturamento? Quão urgente é para você hoje complementar a sua renda para chegar em 10 mil reais, por exemplo? Quão urgente é para você ter mais tempo para estar com seus filhos, para fazer coisas que você gosta? Enfim, tudo isso envolve uma questão muito pessoal, porque vida profissional não é muito desvinculada de vida profissional não é muito desvinculada de vida pessoal, né? O que você está fazendo agora provavelmente é onde vai te levar daqui a um ano, né? Então, talvez seja a hora de repensar as coisas. As pessoas falam muito em começo de ano, né? Que é quando a gente reflete, nossa, esse ano eu vou fazer isso, isso, isso. Nós estamos num tempo atípico. Então, talvez a hora de repensar as coisas seja agora mesmo, para já chegar no começo do ano assim com o pé direito, depois de tanto tempo, né? Aí um pouco estagnado, num período de pandemia, enfim, tudo isso, talvez a hora que você tem de refletir sobre isso, o que você quer e o quão rápido você quer potencializar a sua renda, a sua carreira, se sentir merecedor, se sentir como um profissional de destaque, buscar a ascensão da sua carreira, talvez a hora que você tenha para refletir isso seja agora. Você tem possibilidades, é isso que eu quero te dizer. Você não se formou em arquitetura ou engenharia para trabalhar só com projeto e obras. Você não deixa de ser arquiteto ou engenheira por não estar embaixo do sol na obra ou por não estar sentada no computador fazendo projeto. Se fosse assim, eu não seria arquiteta, porque hoje eu não faço mais nenhuma dessas duas coisas. Já neguei muitos projetos porque o meu foco é laudo de avaliação. E por que laudo de avaliação? Porque para mim, na minha vida, é muito mais rentável e menos desgastante. Essa seria a palavra. Então, é isso que eu tenho para compartilhar com você. E assim, se você também aprende laudo de avaliação, você não aprende só para trabalhar para a Caixa. Se a Caixa vier, venha. Mas não é esse o posicionamento que eu quero para você.
é mais do que isso. É um olhar que te traga mais estabilidade. E estabilidade só por 5 anos talvez não seja o ideal. Estabilidade a gente vê como algo a mais, algo que você possa se ver envelhecendo, fazendo e que te traga mais qualidade de vida. Então, hoje era essa mensagem que eu queria deixar para vocês e espero que tenha contribuído muito. Um beijo e até a próxima!